é o trabalho que resulta da fé. Fala comigo assim, o trabalho que resulta da fé. Quantos têm fé aqui? Amém. Hoje nós vamos ver, né? Hoje nós vamos realmente fazer a prova final se nós temos fé. Todo mundo achou? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 até o 3, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, fala comigo, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, fala comigo assim, o que vocês têm demonstrado. E o que eles estavam demonstrando, o que eles haviam demonstrado? Ele continua dizendo, o trabalho que resulta da fé, vírgula, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode fechar a sua Bíblia aí rapidinho, ou desliga ela. E eu quero que você me dê de presente toda a sua atenção, porque nos próximos minutos a gente vai falar sobre esse tema, amém? Sobre nós trabalharmos e termos o trabalho como resultado, como produto da nossa fé. Amém? A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é que assim como alguém de nós aqui, com certeza todos já fomos fazer alguma viagem. Quem já foi fazer uma viagem? Cara, eu vou para Santa Catarina, eu vou lá para casa do pastor, pode ir, aí só marca antes e leva uma carne para nós comer lá. Mas quando você vai fazer uma viagem, quando nós vamos fazer uma viagem, existem coisas que são primordiais que você não pode esquecer numa viagem. Sim ou não? Você não pode esquecer numa viagem, cara, de levar dinheiro. Você não pode numa viagem, se você vai e volta, você tem que levar dinheiro no mínimo para você ir gastar aquilo que você tem lá, para gastar com alimentação, com lazer, e ter o dinheiro para que você possa voltar. Porque senão essa viagem vai ser uma viagem sem volta. Sim ou não? Você precisa levar, na sua viagem, você precisa levar roupa, porque você não vai ficar 3 ou 4 dias com a mesma roupa, cara, você vai começar a cheirar mal, sim ou não? Vai começar a feder, as pessoas vão ficar, tristes com você. Você tem que levar uma escova de dente, porque, cara, todo dia a gente precisa escovar os dentes. Enfim, existem N situações, N coisas, N objetos que nós precisamos levar, cara, quando nós vamos fazer uma viagem. Amém? E quando nós estamos aqui, quando nós pensamos na palavra de Deus e na nossa vida, nós estamos fazendo uma viagem aqui na Terra. Sim ou não? Porque a Bíblia diz que nós somos como passageiros. Amém? Nós somos forasteiros aqui, nós estamos de passagem. Nós não vamos morar aqui eternamente. Nós estamos de passagem. O Senhor confiou muitas coisas em nossas vidas, em nossas mãos. E para essa viagem, quando eu li esse texto, cara, parece que Deus estava falando comigo assim, vocês precisam nessa viagem. E algumas coisas que a gente vai falar aqui, já foi falado há dias atrás, sobre amor, amém? Mas essa viagem que nós temos aqui na Terra, nós precisamos dessas 3 coisas que nós lemos aqui. Que é o quê? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Se você não tiver esses 3 componentes na sua vida cristã, na sua caminhada cristã, em algum momento você vai parar e desanimar. Em algum momento você vai parar e vai querer voltar para trás. Em algum momento você vai parar e vai falar, cara, não dá mais, não é para mim esse negócio de igreja, de crente, de cristão, de irmão. Para mim não funciona isso aí. Porque vai faltar esses 3 elementos. Se você não tiver na sua bagagem esses 3 elementos, você não vai conseguir chegar onde Deus quer que você chegue. Amém? Amém? Amém. E para que a vida cristã não fique chata, cara, a pior coisa que tem é quando a nossa vida cristã fica chata. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Cara, se um dia a tua vida cristã ficar chata, cara, você precisa parar e rever os seus conceitos. A vida cristã não pode ser uma vida chata, cara. A vida cristã não pode ser uma vida de peso. Se está pesado, cara, é porque você não soube liberar os fardos
que estão sendo acumulados sobre a sua vida. Alguém sabe o que é um fardo? Porque a Bíblia, Jesus disse que o fardo é leve e o jugo é suave. O fardo, para quem trabalha com transporte, sabe disso, né? Os logísticas de plantão aqui sabem o que eu vou falar agora. Que o fardo, ele é uma amarração muito frágil e feita para objetos leves. Amém? Você vai falar, é um fardo, é um fardinho, é um volume pequeno, normalmente. Às vezes está amarrado com uma cordinha, os 4 cantos, isso é um fardo. O fardo é leve, o fardo não pode ser pesado. Quando você vai embalar um material muito pesado, você tem que embalar numa caixa de papelão, numa caixa de ferro, ou numa caixa de madeira, sim ou não? Numa caixa que seja resistente, porque quando você pegar aquilo, o fundo não vai furar, o fundo não vai estourar e você vai poder conduzir, você vai poder carregar para onde você quer. Mas quando nós falamos em fardo, quando Jesus está falando em fardo, está falando assim, que a vida com Jesus, ela é um fardo, cara. Ela não é pesada. Ela vai ser pesada se você acumular muitas coisas para você. Se você não entender que nós precisamos de um pai espiritual, de um líder, de alguém que a gente pode vomitar os nossos problemas, vomitar as nossas dificuldades, vomitar as nossas dúvidas, e que pode fazer o nosso volume pesado se tornar em fardos leves. Amém? E a vida cristã, cara, ela não pode ficar chata, ela não pode chegar a essa posição de chatice, cara. E como que ela não vai, cara, chegar nessa posição? Se nós mantermos a fé, se nós mantermos o amor e se nós mantermos a esperança. Quando você vai ler lá em 1 Coríntios 13, alguém abre para nós aí, 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo ensina sobre o amor, quem já não conhece esse texto, não conhece esse texto, mas no final do capítulo, leia o que está no final do capítulo, Júnior, para nós, último versículo, por gentileza. Portanto, agora permanecem esses 3, a fé, a esperança e o amor. Fala comigo assim, agora permanecem. Depois de Paulo ter ensinado tudo sobre o amor, no capítulo 13, que o amor lança fora todo medo. Como é que é? Vamos lá. Ainda que, né? Os anjos, olha, vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse tudo, ainda que... Isso tudo, cara. Se não houvesse amor, nada disso vale. Ele dá um ensinamento tremendo sobre o amor. Mas no final, ele acrescenta ao amor o quê? A esperança e a fé. E ele fala, sobretudo, o maior é o amor. Desses 3, cara. Ou seja, dos 3 componentes que você tem que ter na tua vida cristã. A fé, a esperança e o amor. O amor é maior, mas hoje nós vamos falar sobre fé. Amém? Cara, em Paulo, quando nós lemos esse texto de Tessalonicenses, cara, Paulo diz em sua carta que continuamente ele, amém, Timóteo e Silas, porque ali na versão que eu li está Silvano, mas se você for ver Silvano, é o mesmo nome de Silas, né? Em algumas regiões falavam Silvano, em outras regiões falavam Silas. Ele, Silas e Timóteo, e todos aqueles que andavam com Paulo, eles se lembravam continuamente daquilo que os tessalonicenses tinham demonstrado. Fala comigo assim, demonstração. Sabe por que a tua vida cristã fica muitas vezes chata? Porque como a pastora falou aqui, muitas vezes nós só ouvimos, aprendemos, entendemos, mas nunca a nossa vida se torna uma vida de demonstração. A nossa vida nunca vira uma vida de influência. Nós sempre somos influenciados. Nós sempre estamos sendo influenciados pelas demonstrações dos pregadores, dos pastores, dos líderes, dos homens de Deus. Mas nunca a nossa vida se torna uma vida de demonstração. Você nunca consegue colocar a tua vida como exemplo para alguém. Sabe por que o apóstolo Paulo falou? Sejam meus imitadores? Porque Paulo era imitador de Deus. Paulo era imitador de Cristo. Você nunca vai, cara, ser um exemplo para alguém se você não for imitador dele. Você nunca vai ser um imitador, você nunca vai ser um demonstrador, você nunca vai ser um influenciador se você não for como Cristo. Amém? E quando nós não somos como Cristo, e quando nós não conseguimos automaticamente demonstrar, nós não conseguimos, a nossa vida cristã vira uma vida chata. Porque nós sempre estamos atrás de exemplos, nós sempre estamos atrás
amém, de demonstrações, e a nossa vida, quando nós comparamos a vida daqueles homens, que nós estamos olhando como demonstração, como modelo, e nós comparamos a nossa, a gente fala, cara, a minha vida está muito longe daquilo. A minha vida está muito fora. Você já comparou a sua vida com alguém e falou, cara, ou aquele cara está na macumba, na bruxaria, ou não sei o que acontece. Porque que esse cara não ora, eu não vejo ele orar, gente. Mas parece que Deus está abençoando ele mais do que eu. Sim ou não? Talvez porque ainda você não se tornou um demonstrador do Evangelho. Você não se tornou ainda um exemplo da verdade, da palavra. Amém? E o que nós vemos nesse texto que nós lemos, cara? Que Paulo ele fala, a igreja de Tessalônica fala, cara, nós estamos acostumados a olhar para vocês e verem, cara, o modelo que vocês deixaram para nós. O exemplo, as demonstrações que nós vimos na igreja de Tessalonicenses. Amém? E o que eu coloquei aqui, que você, cara, não pode viver uma vida de teoria, você precisa viver uma vida de demonstração. Quantos aqui já leram a Bíblia inteira? Quantos aqui têm costume de ler a Bíblia, pelo menos? Amém? Cara, o que mais nós vemos hoje, quando você abre as redes sociais, são frases, são versículos, são jargões, são frases, amém, fortes e que fixam na nossa mente, sim ou não? Mas quantas daquelas frases, quanto daquelas palavras, quantos daqueles versículos que nós lemos, nós temos conseguido colocar em nossas vidas como demonstração? É muito fácil você chegar para alguém e abrir um versículo e falar isso que te digo, irmão, a Bíblia diz assim, 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 assado. Só que por que muitas vezes nós não conseguimos ganhar as pessoas para Jesus? Por que muitas vezes nós não conseguimos ganhar as pessoas para Cristo? Porque a nossa vida ainda não se tornou uma vida de demonstração. Amém? Vou falar um pouquinho de mim agora. Nós estávamos lá no velório, né? Tinha acabado o velório e nós estávamos na casa da avó, da minha esposa. E daí, porque a gente nunca fica falando que a gente é pastor para todo mundo, né? Até na empresa. Só uma camiseta para você. Aqui atrás, né? Você viu o vídeo, né? Só que o tio dela falou assim, vocês podiam orar por nós antes de ir embora? Eu falei, claro, vamos lá e oramos. Quando eu fui transferido para Joinville, eu não cheguei lá falando para eles que eu era cristão e nem falei para eles que muito menos que eu era pastor. Só que hoje, pasmem vocês, todo mundo sabe que eu sou pastor. Tá? Não sei porquê, aliás eu sei. Porque as minhas atitudes demonstram que eu sou pastor. Eu lembro a primeira vez que eu tenho um funcionário que ele teve problema, ele não cresceu, ele é desse tamanho, ele tem 21 anos, e é desse tamanho aqui. A estrutura óssea dele é enorme, de uma pessoa melhor. Ele é uma bênção. Lucas, o nome dele, ele chegou para mim. Ô, seu Cláudio, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Você é pastor. E eu não posso mentir, né? Falou assim, eu sou? Como que você descobriu? Eu falei, você tem jeito de pastor. Só que eu vi no teu Face também que você tem algumas publicações lá, mas eu imaginei que você era pastor. Eu falei, que legal, eu sou pastor mesmo. Você vai na igreja? Eu comecei a conversar com ele e tal, né? Mas sabe o que eu aprendi, cara? Que se a nossa vida não demonstra quem nós somos, cara, não adianta você pregar, não adianta você escrever aqui atrás, pastor, se você não é um pastor. Amém? Não adianta você colocar levita se você não é levita. Não adianta você colocar missionário se você não ora pelas nações. Não adianta você colocar esposo se você não é um esposo abençoado. Amém? Acima da nomenclatura, acima do título, nós precisamos entender que nós estamos representando aquilo que nós somos. Aquilo que nós aprendemos. Amém? Todos estão entendendo? Amém. E a demonstração, ela é o resultado daquilo que você aprendeu. Quando você faz quando você faz faculdade, quando você está lá estudando da primeira ao 9º ano, né, depois tem o ensino médio, sempre que você estuda lá, sei lá, por trimestre, por semestre, chega no final, o que acontece? Você senta, o professor te dá um papel, né, cheio de perguntas e você faz o quê? Prova, cara. E aquela prova vai demonstrar se você realmente aprendeu. Não adianta você chegar para o professor igual o Chaves e falar, não, já coloca outra mais fácil, que essa aí eu já sei, né? Não, essa aí, se fosse com maçã eu sabia, né? Mas como está perguntando de laranja, eu não vou saber responder, cara, não. Fala comigo assim, não.
Cara, para você demonstrar que você aprendeu, você precisa ser provado. E depois de ser provado, Deus quer que você seja aprovado. Não adianta você reunir, todos os domingos nós estamos aqui ouvindo a palavra, cara. Nós estamos chapando durante a semana, nós estamos buscando ao Senhor, estamos aprendendo, estamos crescendo. Eu acredito que nós estamos crescendo, amém? Amém. Só que não adianta você crescer, cara, e nunca as pessoas olharem para você e ver que você demonstra quem realmente Ele quer que você demonstre. Amém? Estamos cansados. Sabe o que mais deixa chato a igreja evangélica? Sabe o que é? Pergunta para mim, o que é, pastor? É você olhar para pessoas que nunca são transformadas. É você olhar para uma pessoa que está 20 anos sentado na cadeira, vem, ora e chora no louvor, mas nunca muda, cara. Nunca é transformado. Não tem frutos do Espírito, não tem frutos de outras vidas que seguem ela. Isso é a pior coisa, isso que deixa chato, cara. Amém? O Evangelho é um monte de gente reunido, cara, que na verdade não estão produzindo, não estão reproduzindo, não estão demonstrando, não estão manifestando aquilo que estão aprendendo. Amém? E aqui, cara, você aprende que viver uma vida de mentira é pecado. Sim ou não? Aqui nesse âmbito aqui que nós estamos, cara, nós aprendemos um monte de coisa. Nós aprendemos que viver uma vida de mentira é pecado. Mas você só vai demonstrar que aprendeu quando você para de mentir. Ah, eu sei que mentira é pecado, mas por que você ainda mente? Amém? Eu sei que enganar os outros é pecado, por que você engana? Eu sei que omitir é pecado, por que você não fala? Amém? Aqui nós aprendemos que nós precisamos depender mais de Deus. Quantos entendem isso? Você precisa depender mais de Deus, cara. Quando eu entendi isso, eu sofri demais. Eu falei, meu Deus, como a gente não... Quão falho a gente é em depender de Deus. Talvez um dia a gente possa falar só sobre isso, dependência de Deus, cara. Porque nós falamos aqui, é tão fácil falar, né? Nós dependemos de Deus. Mas quando nós pegamos nosso pagamento, nós temos medo de ofertar e dizimar. Por quê? Porque medo de faltar. Lembra o que o Elis falou na semana passada? Nós temos medo de fazer muitas coisas, cara. E não dependemos de Deus. Quando temos um sonho, nós não priorizamos o sonho de Deus. Nós vamos lá e priorizamos o nosso sonho. Porque nós não dependemos de Deus. Mas nós aprendemos aqui, só que nós só vamos demonstrar isso quando nós pararmos de fazer as coisas da forma com que nós achamos melhor. Como que você vai demonstrar se você aprendeu quando você começar a depender de Deus? Como você vai demonstrar que você aprendeu quando você adorar ao Senhor mesmo que você esteja passando por problemas, por dificuldades, por lutas, por situações? Fala comigo assim, eu preciso demonstrar a minha fé. Eu coloquei aqui, você não pode viver uma vida de teoria, você precisa viver uma vida de demonstração. É tão legal quando nós vamos para a prática, assim ou não? Quando já fizeram aqui escola de direção, né, de autoescola, é legal você aprender que aquela placa significa aquilo, né? Que você tem que parar, né, antes da linha, que existe antes da faixa de pedestre, depois você dá uma avançadinha, vê se não está vindo ninguém. Cara, isso tudo é legal, cara. Mas não existe nada melhor e mais satisfatório do que você sentar no banco, passar o cinto, cara, arrumar aqui o retrovisor, ligar a máquina e uau, cara, agora eu vou dar uma banda. Amém? Amém? Amém. Cara, muitas vezes nós chegamos para Deus e só falamos, Deus, nós sabemos, mas Deus olha para nós e fala, cara, eu nunca vi na prática. Cara, e nas empresas, às vezes, nós queremos demonstrar para as pessoas através das nossas palavras. Cara, lá na minha igreja, você tem que ir na minha igreja é top, cara. Nossa, o pastor prega muito bem, o fulano prega muito bem, você tem que ver os louvores, é uma bênção, e as pessoas olham para nós e falam, cara, mas eu não consigo ver na prática na tua vida. Fala comigo assim, muitas vezes. Eu sou cheio de teoria, mas não tenho nada de demonstração. Se você não demonstra, cara, você não está aprovado. Ai. Você não pode viver uma vida de teoria, como eu falei, porque se você
Porque você não será lembrado por aquilo que você fala, canta, mas por aquilo que você demonstra, por aquilo que você exemplifica. Ninguém pode marcar outras vidas através do fazer e sim do ser. Amém? Cara, por que nós não podemos basear a nossa vida em fazer? Porque no dia que eu não puder fazer, não deixarem eu fazer, eu vou me frustrar. A tua vida não pode ser baseada... O que você é, cara? Eu sou o carronzeiro da igreja. Nem sei se diz essa palavra. Caraca, você é o carronzeiro da igreja. Se o Júnior basear a vida dele em ser baterista ou ser o carronzeiro da igreja, no dia que ele não puder tocar, no dia que tiver outro para tocar no lugar dele, o que vai acontecer? O Júnior vai se sentir frustrado. Nossa, eu era carronzeiro da igreja e agora não sou mais. Como assim, pastor? O senhor me ungiu a carronzeiro e agora... Era carronzeiro em treinamento. Carronzeiro em potencial. Potencial. Todos estão me entendendo, digo amém. A nossa vida não pode ser baseada por aquilo que você faz. A sua vida tem que ser baseada pelo teu conteúdo, amém? Jesus, amém? Ele não foi amado pelo Pai porque ele fazia muitas coisas boas. Jesus foi glorificado pelo Pai antes mesmo dele fazer qualquer coisa. Ele foi amado. Tu és o meu filho amado em quem me satisfaz, em quem me compraz. Ou seja, Jesus não tinha feito nada, amém? Mas Deus já amava ele. E você lembra, enquanto eu estava escrevendo essa palavra, eu comecei a lembrar de Ayrton Senna. Quem já ouviu falar desse cara, Ayrton Senna, do Brasil? Quem já ouviu falar em Ayrton Senna? Quantos aqui lembram quando ele morreu? Vocês são velhos, meu Deus. Tava chovendo. Lembra, Thiago, quando ele morreu? Tava chovendo, né? Eita. Sabe que, claro que nós entendemos muito sobre ídolos, né? O Ellison mencionou sobre isso, mas se nós formos falar assim, ídolo do Brasil hoje, né? Dificilmente, os últimos ídolos, os últimos homens que foram assim heróis, né? Heróis que a gente fala assim, né? Importantes no mundo esportivo, né? Todos vão falar de quem? De Ayrton Senna, né? Ayrton Senna foi um homem que marcou realmente muitas gerações. A nossa geração ainda respinga aquilo, as marcas que ele deixou como um homem, né, que foi um atleta, sei lá o que é, atleta? Piloto. E um esportista que era, né? Mas quando quando nós começamos a pensar em Ayrton Senna, cara, quase 100% que eu vou falar que a maioria aqui não sabe quantas corridas Ayrton Senna correu, sim ou não? Eu não sei. Quantos troféus Ayrton Senna levantou? Amém? 3 anos ele correu. 3 anos ele correu, ok. Mas você não sabe, por exemplo, quantos carros diferentes ele dirigiu? Sim, a gente não sabe, talvez, tantos detalhes da vida dele. Mas o que nós sabemos, porque nós não conhecemos muita teoria sobre ele, sim ou não? Agora nós conhecemos o que ele demonstrou. O que ele demonstrou? Que ele era um homem, um piloto muito corajoso. E a história fala que Ayrton Senna era especialista em correr na chuva. Quando chovia, cara, olha só como que é. Às vezes quando começa a chover na nossa vida, o que a gente pensa? Meu Deus, cara. Agora ferrou tudo, não vou mais poder sair de casa. Não vou poder mais ir na igreja, não vou poder trabalhar, não vou poder levar meu filho. Já era. Só que a história conta, cara, que quando começava a chover era a felicidade de Ayrton Senna. Isso, cara, isso é um exemplo para nós. Amém? Só que nós lembramos das demonstrações do exemplo que Ayrton Senna foi. Nós não sabemos a teoria a respeito da vida dele. Nós não sabemos, cara, eu não sei que ano que ele nasceu, eu não sei o nome da mãe dele, não sei o nome do pai dele, não sei que escola que ele estudou, eu não sei se ele gostava de comer bife, batata frita, feijão, não sei. Eu só sei que a demonstração que ele deixou, o exemplo que ele deixou, marcou muitas gerações. Talvez, cara, as pessoas não precisam saber, cara, quantas horas você ora, quantos versículos você conhece da Bíblia, quantos seminários você fez, em quantas igrejas você pregou, quantos CDs você gravou. O importante é que você deixe um legado nessa geração. O importante é que as pessoas se lembrem, cara, nossa, o Tiago, lembra do Tiago? O Tiago era um homem de oração. Lembra da Raquel? A Raquel era uma líder excepcional. Isso que vai ficar marcado em nossas vidas. Porque hoje a gente está aqui, amém?
Cara, daqui a alguns anos nós seremos mais velhos, daqui a alguns outros anos nós vamos morrer. Se Jesus não vir nos buscar, é claro. Mas ninguém sabe o dia de amanhã. Só que a pergunta que eu faço para você, o que você tem demonstrado nesses dias que você tem vivido? O que você tem exemplificado através da sua vida, através da sua fé cristã? Ou você é alguém que é cheio de teoria e não tem nada de prática? Não tem nada de exemplificação? Amém? Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Cara, e falando de Ayrton Senna, as suas conquistas foram grandes, mas o seu legado foi maior. Amém? Cara, talvez aqui, ó, as pessoas não vão lembrar de nós, que nossa, cara, o Felipe, cara, teve tantos alqueires de terreno, teve tantas fazendas, teve tantos carros importados. Cara, não. Amém? Glória a Deus. Mas as pessoas podem lembrar do Felipe e da Aurélia e falar, cara, como eles tinham tanto e foram tão humildes. Uau. Quanto eles tiveram tanto e foram tão abençoadores em vidas, em ministérios, em propósitos. Como eles não deixaram o coração deles se corromper por causa do dinheiro. Isso é que vai ficar marcado na nossa geração. Amém? E qual é a lembrança? Qual a lembrança que as pessoas terão de você? Eu quero que você faça essa pergunta para você agora no seu íntimo, no seu interior. Qual é a lembrança? Se eu morresse hoje, cara, né? Eu não tô... Ninguém vai morrer, né? Mas se nós partíssemos hoje ou amanhã, ou daqui a um mês, cara, qual seria o legado que nós iríamos deixar referente à nossa fé cristã? Referente ao evangelho que nós pregamos, que nós, desde criança, alguns aqui, desde berço, conhecem. Qual seria, cara? Amém? O legado que você e eu iríamos deixar. Talvez você fale assim, pastor, quando eu lembro da minha mulher, cara... A minha mulher, pastor, é uma bênção. Minha mulher. Talvez quando lembrem da gente, cara, a lembrança, a demonstração que nós estamos dando é uma demonstração negativa. É uma demonstração ruim. Talvez você fale assim, pastor, se alguém te perguntar, você lembra do teu pai? Pastor, quando eu me lembro do meu pai, eu fico triste, porque ele nunca foi uma referência para mim. Talvez a gente esteja aqui com pessoas, eu conheço alguns de vocês, eu sei, e talvez o pai de vocês talvez não tenha sido uma referência para vocês. Talvez a mãe não tenha sido uma referência, talvez um antigo pastor não tenha sido referência, um líder não tenha sido referência, alguém não tenha sido referência para você, cara. Só que sabe o que eu entendo? E enquanto eu era ministrado por essa palavra, o Senhor falou assim, que por mais que nós não tenhamos muitas referências nas nossas vidas, existe uma responsabilidade sobre nós de nos tornarmos uma referência. Existe uma responsabilidade sobre nós de nos tornarmos pessoas, homens e mulheres, que demonstram a fé que nós vivemos. Não apenas praticamos, não apenas vemos todo domingo aqui, nos ajuntamos, cara, e cantamos e ouvimos. Não. No teu dia a dia, na tua casa, no ônibus, no trabalho, onde quer que você esteja. Amém? Amém? E nessa noite, cara, nós precisamos ser curados de toda decepção e entender que por mais que tenhamos várias experiências ruins com pessoas que nos marcaram negativamente, ainda assim temos a responsabilidade de deixar uma marca nessa geração, de deixar um legado, deixar uma lembrança. Amém? E a única coisa que eu quero falar, meu Deus, cara, já falei demais. A primeira lembrança que o apóstolo Paulo cita nessa carta que nós lemos, amém? Referente à igreja de Tessalonicenses, era o quê? Que o trabalho deles era o resultado da fé. Fala comigo assim, o trabalho deles era o resultado da fé. Amém? Cara, e como nós trabalhamos esses dias? Sim ou não? Quero honrar a vida do Thiago. Não sei, acho que o Israel arrumou as cadeiras aqui, né? Hoje eu mandei uma mensagem pro louvor. Falei, pessoal, vocês chegando lá às 5h30, dá uma olhadinha, dá uma conferência se precisa de mais alguma ajuda para limpar banheiro, sei lá, organizar as cadeiras, enfim, a Raquel mandou, pastor, já está tudo pronto. Amém? Isso é trabalho. Quando você busca alguém para vir para a igreja, quando você passa a dar carona para alguém, cara, isso é um trabalho. Quando você vai, amém, todos os dias lá para a sua empresa, bate cartão lá na Jamef, lá na Ambev, lá na empresa do Thiago, lá enfim, na Electrolux, cara, você está trabalhando. Só que, cara, nós vamos ver
através da palavra de Deus, que esse trabalho, todo trabalho que nós fazemos, fala comigo assim, todo trabalho precisa ser resultado de uma fé. Todo mundo aqui tem fé, cara. Se você for perguntar para um ateu tem fé. Ele tem fé que Deus não existe. É verdade? Sim, todos. Cara, não existe uma pessoa que não tenha crenças, não existe uma pessoa que não tem fé. O que é fé? Você crer em alguém, crer em alguma coisa. Amém? Quando alguém escova os dentes aqui? Amém. Quantos não usam pasta para escovar os dentes? Tem alguém que não usa pasta para escovar os dentes? Eu sou creme dental. Cara, você sabe que o creme dental ele não limpa os seus dentes? Alguém sabe disso? Que o creme dental não limpa os dentes? Só que por que nós passamos a pasta? Porque nós criamos que aquela pasta, né? Ele vai deixar, né? Não, cara. Não estou falando para você não usar pasta, tá? Pelo amor de Deus, cara. Nossa, você me ensinou hoje no culto que a gente não precisa mais gastar com pasta de dente. Não é isso! Não é isso. Só que, cara, por que você escova os seus dentes? Porque você tem fé que depois que você enxaguar a boca, sua boca vai estar cheirando bem. Você não escova, cara, você não escova os seus dentes para você limpar os seus dentes, cara. Você escova os seus dentes para você não ficar com mau hálito. Sim ou não? É verdade, cara. Cara, quantos aqui já fizeram faculdade? Amém. Por que você fez faculdade? Ou você está fazendo, ou ainda quer fazer, vai fazer? Porque você crê que depois da tua faculdade, com um currículo melhorado, você vai conseguir achar um emprego melhor. Alguém faz faculdade? Nossa, cara, eu quero ser, nada contra, né? Mas eu quero ser um pedreiro. Um servente de pedreiro, servente de pedreiro. Não. Auxiliar de orelhas. Você estuda, você se qualifica porque você crê, você tem fé que quando você terminar aquilo você vai estar numa etapa maior. Então fala comigo assim, todo mundo tem fé. O problema não é, cara, se você tem fé ou não tem. O problema é porque isso todo mundo tem fé. É aonde a sua fé está posicionada, aonde a sua fé está colocada. Amém? Eu posso crer a minha vida toda, cara, num copo que não faz nada pra ninguém. Eu posso crer no Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas. Amém. Amém? Eu posso crer, cara, que uma enfermidade que eu estou, ela vai me matar. Eu posso crer, cara, que... Amém? Eu posso crer, né? Posso crer, amém? Que Deus pode me curar, ou que mesmo que Ele não me cure, cara, eu sou totalmente dependente dEle. Amém? Eu vim a essa terra para glorificar o nome dEle. Não é uma doença que vai causar isso em mim. Não é uma enfermidade, não é uma luta, não é uma situação. Amém? E tudo, cara, o que os cristãos de Tessalônica faziam era produto da fé verdadeira. Ou seja, eles entendiam que quando faziam qualquer coisa, aquilo que eles faziam expressava a fé que eles viviam. Sabe por que quando eles iam trabalhar no louvor, eles estavam fazendo aquilo, cara, porque eles entendiam que através daquilo eles estavam expressando a fé que eles professavam, que eles viviam. Quando eles iam trabalhar para os seus senhores, cara, como nós aprendemos ontem, foi muito legal a palavra de ontem do pastor Facundo, amém? Que nós não trabalhamos para o nosso patrão, para o nosso chefe, amém? Você está lá por causa do Senhor, você está lá porque você trabalha em primeiro lugar para Deus. Deus te colocou naquele lugar para você ser uma referência, para você ser um homem que demonstra a sua fé lá. Ah, pastor, eu pensei que era apenas mais um auxiliar de produção. Não. Você é um auxiliar de produção dos céus. Você está naquele lugar para produzir para os céus. Amém? Quando nós entendemos que o nosso trabalho, tudo que nós fazemos, o Tiago não pode fazer, o Israel não pode fazer isso aqui. Cara, os caras vão fazer, porque senão, né, o senhor vai cobrar, os meninos vão ficar chateados, ou porque, de novo tem, meu Deus, tem reunião aqui. Não. Se fizermos dessa forma, tudo aquilo que fazemos, cara, a palavra de Deus fala que são obras mortas. Fala comigo, obras mortas. As obras vivas são aquilo que nós fazemos, entendendo que tudo que fazemos é resultado da nossa fé. Sabe por que você está aqui, eu e você estamos aqui? Porque os nossos pais um dia, talvez, oraram por nós. Os seus avós, que você nem lembra, você nem conheceu talvez, suas gerações passadas, clamaram para que você estivesse aqui. Clamaram para que você se rendesse ao Senhor, para que você conhecesse ao Senhor. E essa fé que eles têm, que eles tiveram, está sendo resultado hoje aqui. Amém? E aquilo que você
precisa expressar a sua fé, precisa ser o resultado dela. Ontem o pastor Facundo falou algo muito interessante. Parece que ele estava, algumas partes da palavra dele estava se encaixando com a minha. Que antigamente, cara, as pessoas, elas valorizavam muito mais alguém que se denominava ser crente, sim ou não? Quando você chegava, cara, você ia comprar lá, eu tô com um pouco de dinheiro, sabe que o senhor vendia fiado? Pô, não vendo. Ah, tudo bem, eu sou crente, mas tudo bem. Não, você é crente, não, pode levar. Era mais ou menos, né, falava, né? Fio do bigode. Sim ou não? Antigamente tinha muito isso, né? Não, vou vender para você pela confiança. Antigamente, cara, as pessoas confiavam em quem se chamava, se denominava crente, cristão. Né? Quem era crente tinha prioridade em conseguir um emprego. Por quê? Porque, cara, as pessoas sempre linkavam o crente à honestidade, sempre linkavam o crente à produtividade, sempre linkavam o crente à sua fé. Amém? A humildade, a honestidade. Cara, só que quando nós olhamos para a nossa geração de hoje, cara, talvez nem você que é crente, cara, confie em outro crente. Sim ou não? Sim. Pior. É verdade. Nem nós que somos crentes conseguimos confiar nos outros crentes. Por quê? Porque muitas vezes nós perdemos isso, cara. Perdemos a fé. Perdemos a demonstração. Não conseguimos mais ver a demonstração em nossa volta. Não conseguimos mais contemplar a minha palavra praticada em nossa volta. Então começa a entrar no nosso coração a dúvida, começa a entrar no nosso coração a desconfiança, começa a entrar no nosso coração, cara, os sentimentos ruins que nos fazem desvalorizar, amém, os crentes, os cristãos, o verdadeiro evangelho. Amém? E a nomenclatura crente era respeitada pela sociedade, cara. E como eu falei, né, cara, hoje existem crentes mentindo para crentes dentro da igreja, enganando, traindo dentro da igreja, cara. Isso é muito ruim. Fala para quem está do lado, isso é horrível. Isso é horrível. Fala para ela assim, eu espero. Olha para ela e fala assim, eu espero que você não seja um desses. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 30. Pastor, eu preciso realmente trabalhar lá e, pela fé? Eu preciso realmente trabalhar como se fosse para Deus e eu pensei que eu trabalhava para o meu chefe, para o meu líder, para o meu encarregado. Vamos ler lá. Esse é um dos textos, só tem vários textos que não vai dar tempo da gente ler, cara. Quem achou 1 Coríntios 10? Amém. Versículo 30 ao 33, diz assim, ó. Paulo está dizendo, se participo da refeição com ação de graça, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Amém? Cara, às vezes nós pensamos que aquilo que nós estamos fazendo é só para nós, ou é só para o líder. Não, cara. Nós estamos em todo momento expressando ou não a glória de Deus através das nossas vidas. Amém? Quando você está lá produzindo na sua empresa, cara, você não está trabalhando simplesmente para aquela instituição. Você não está trabalhando, ontem nós aprendemos, você não pode trabalhar por um salário, cara. Você precisa trabalhar por causa de um propósito. Você precisa trabalhar por causa de uma demonstração que Deus espera que você tenha, amém? E por que acontece isso? Porque as pessoas não se preocupam com expressar a sua fé, não se preocupam em representar o Evangelho de Cristo. Abra também a sua Bíblia em Gálatas, não existe primeira Gálatas? Gálatas capítulo 1. Esse texto também é bem conhecido. Quem achou? Amém. Gálatas 1, do 6 ao 9, versículo 6. Admiro-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns de vós inquietam
e querem transtornar, em outras versões está perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja... Tem versões que está amaldiçoado ou maldito, né? Na minha versão está anátema. Tem alguma versão que está essa palavra? Anátema. E ele continua lá, no versículo 9. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além daquele que já recebestes, que seja anátema. E quando você pega a raiz dessa palavra original é anátema, não é amaldiçoado. Amaldiçoado vai estar provavelmente na nova versão internacional. Amém? Fala comigo assim, anátema. Anátema. Mais forte, anátema. Anátema. Eu fui buscar a raiz dessa palavra e falei, meu Deus, que troço é esse, anátema? Porque o apóstolo Paulo está falando assim, se alguém prega para vocês outro evangelho, se alguém representa outro evangelho, se alguém manifesta outro evangelho, fora do verdadeiro, que seja anátema. Olha só o que quer dizer anátema, do grego, significa anátema com TH. Coisa posta de lado, fala comigo assim, coisa posta de lado. Formada da preposição aná, que é de lado, significa de lado, mais a palavra titeme, que é colocar. Anátema é a expulsão, a condenação, a excomunhão, a execração do seio da igreja de qualquer pessoa que segue doutrina contrária à verdadeira fé cristã. Sabe, cara, o que acontece? Que às vezes dentro da nossa empresa nós não estamos manifestando, não estamos demonstrando a nossa fé. Sabe o que Deus está falando? Que você está pregando outro evangelho, que não é o evangelho verdadeiro. E quando você prega outro evangelho, que não é o verdadeiro evangelho, você é um anátema. Você é colocado de lado. Deus não está preocupado com você. Deus não está nem aí para você. Porque você tem pregado aquilo que não é verdade. Eu já falei para vocês várias vezes aqui, um testemunho pessoal, de um pastor que existia na minha empresa, onde eu trabalhava aqui em Curitiba. E pior que até no Facebook dele era pastor, TDD, fulano de tal, né? Porque as pessoas colocam até no Facebook, amém? Que é que o papo coloca. O problema é que ele não demonstrava. Não vou falar nem que ele demonstrava que ele era pastor, ele não demonstrava que era cristão. Era o cara que mais chegava atrasado, era o cara que já não tinha mais o que dar, não tinha mais advertência, suspensão para dar, porque já tinha... Sabe quando você chega no limite? Fala, agora é só justa causa. Ele não tinha comprometimento nenhum com a empresa, falava mal da empresa, falava palavrão, falava mal da liderança, nada estava bom, a empresa era pior para ele. Só que ele era pastor. Amém? Na verdade, quando eu vejo isso, cara, eu vejo que ele era um anátema. E por isso que quando eu olhava para dentro dele, via, cara, que era um cara que estava totalmente endividado, era um cara que tinha problema no casamento, era um cara que tinha problema, um monte de problema. E quando eu li essa passagem, eu falei, me lembrei dele, cara. E, cara, aquele cara era um anátema. Porque quando nós pregamos através das nossas atitudes outro evangelho que não é verdadeiro, Deus nos coloca de lado. Deus não está preocupado com você, cara, e comigo, que não quer nada com o seu evangelho. Você acha que Deus vai ficar, mano, Deus, vamos fazer alguma coisa, Gabriel? Vamos fazer alguma coisa para que ele... Cara, fala comigo assim, Deus já fez tudo. Já fez tudo. Não espere que Jesus vai morrer por você novamente. Amém? Não espere que ele vai se sacrificar novamente para que você entenda. Não, opa, agora eu preciso seguir esse evangelho. Não. O evangelho já foi pregado. Amém? E a palavra está dizendo que todo aquele que prega, que demonstra, representa, manifesta outro evangelho, ele deve ser posto de lado. Duro isso aqui, né, cara? Fala comigo assim, difícil. Porque às vezes a gente... Ontem eu estava conversando com um pastor, amigo nosso lá da Mangue. O Mangue não, ele é da... Era da igreja que nós vamos lá ministrar semana que vem. E nós falando das dificuldades, né? Quem igreja que não tem dificuldade? Daí ele falando assim, pastor, nossa, como é difícil pessoas. Eu falei, cara, é difícil. Tudo que ele falava eu concordava, né? Nossa, pastor, o povo é muito infiel, o povo é muito inconstante. Eu falei, é verdade.
Mas daí, uma hora ele falou, eu tomei a palavra, falei assim, pastor, mas uma das coisas que me motiva, porque tudo isso que você está vivendo eu também vivo, vou continuar vivendo, nos motivar pelas pessoas que estão interessadas naquilo que nós estamos construindo. Nos impulsionar, nos doar a cada dia mais por aquelas que realmente estão entendendo aquilo que nós estamos pregando. Eu fico feliz, cara, quando eu ouço vocês ministrar, por isso que eu falei, né, que eu honro a vida de vocês quando vocês ministram, porque eu consigo ouvir que vocês estão entendendo aquilo que nós estamos ministrando. E isso alegra o nosso coração. Eu estava falando isso quarta-feira, né? E eu falava para ele, falei, pastor, porque se você for, cara, basear o teu ministério nas pessoas que não te credibilizam, que não valorizam aquilo que você está fazendo, que são inconstantes, que são infiéis, nós vamos parar no meio do caminho. Nós vamos parar no meio do caminho. Cara, eu falo para vocês, se a gente fosse basear o nosso ministério por as pessoas que nós não confiamos, digamos assim, e que Deus também não confia porque elas não são fiéis em várias áreas, nós já teríamos parado. Amém? Só que nós procuramos olhar para o alvo, procuramos olhar para o destino que Deus tem para nós. Amém? E quando você consegue enxergar isso, cara, você deixa qualquer outra coisa de lado. Amém? Tem pessoas que às vezes não vêm nas reuniões, cara, tem gente que eu corro atrás, tem gente que eu não corro atrás. Pergunta por quê? Porque para mim já virou anátema. São pessoas que, por mais que elas estejam ouvindo, elas não conseguem reproduzir o verdadeiro evangelho. Elas ainda estão vivendo a sua vidinha, elas ainda estão vivendo o seu evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Amém? Duro, né? Eu coloquei um exemplo aqui. E alguém chega para o pastor e fala assim, pastor, eu não acho que precisamos priorizar tanto assim o reino de Deus. Eu acho que o meu trabalho é mais importante e eu vou priorizar. Mais o meu trabalho do que a vontade do Senhor. Amém? Sabe o que nós precisamos entender? É que essa pessoa, cara, ela não entendeu o que é o verdadeiro evangelho. Logo, ele vai virar um anátema. Infelizmente, eu como pastor, você como cristão, precisa colocar essa pessoa de lado. Colocar de lado não é você deixar de falar com ela, não é você deixar de ser amigo dela, é você parar de ouvir aquilo que ela está falando. Ontem o pastor falou muito sobre estorvo, né? Achei interessante o que ele falou. Que no meio da nossa caminhada, nós temos Deus tem um trajeto para nós, tem um caminho para nós. Não. Só que durante esse caminho, não é porque ele deu uma palavra que não vai ter estorvo. Não é porque ele deu uma palavra que não vai ter empecilho, não vai ter pessoa para te derrubar, não vai ter problemas. Então vai chegar algum momento que eu vou ter que ter a capacidade, cara, e o entendimento de que eu preciso desviar daquele ser. Eu preciso jogar ele de lado, para que eu possa seguir até o destino que Deus tem para minha vida. Se eu não fizer isso, eu vou ficar impedido, eu não vou conseguir avançar, não vou conseguir crescer. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu já estou finalizando, que já passou o horário. Talvez você não tenha alcançado algumas coisas que você quer ou que você precisa porque você foi colocado de lado. E por que, pastor, que eu fui colocado de lado? Porque manifestei outra fé, porque você manifestou outra fé que não é a mesma do Evangelho. Tudo que você faz e vive precisa ser por fé. Abra comigo em Hebreus 11. Temos que acelerar agora, gente. Vocês estão falando demais, tá? Quem está entendendo a palavra, diga amém. Depois, se você não entender, eu vou deixar você fazer uma pergunta só, tá? Hebreus 11, 1. Texto mais conhecido sobre fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vê. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Isso aqui é outra loucura que já preguei para vocês, mas não vou entrar agora. Amém? Mas vamos falar um pouquinho de fé. Você não pode trabalhar ou fazer por aquilo que você está vendo. Amém? Porque se você só está trabalhando, só está executando algo por aquilo que você vê, quando você não vê, você vai se frustrar. Mesmo com esse exemplo que eu dei aqui do instrumento sobre você trabalhar, quando você não ouve um elogio, cara, você se frustra.
Amém? Quando eu só faço as coisas, quando eu só trabalho por aquilo que eu vejo, quando eu perco os aplausos, o reconhecimento, o elogio, o dinheiro, cara, eu me frustro. Amém? Nós não trabalhamos pelo salário, trabalhamos pela fé. E eu quero que você abra também para nós finalizarmos em 1 Timóteo, capítulo 4. Quem achou? Foi o texto que eu li, né? Começo. 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelo que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus, pela oração. Amém? Tudo que nós formos fazer, cara, tudo que você for fazer, você precisa fazer pela fé. Por que eu estou casado com a pastora? 10 anos já? Meu Deus, cara. Pela fé. Fala comigo assim, pela fé. Pela minha, né? Pela minha. Pode ter certeza. Acho que essa briga aqui, né? Pela minha! Quem é casado aqui? Cara, você se casou pela fé, sim ou não? Você tinha certeza que isso ia dar certo ou não? Mas você casou. Tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer pela fé em Deus. Nós precisamos, por isso que um casamento bem sucedido não é aquele casamento que começa com mar de rosas, a festa de 40, 50 mil reais, limousine, levando a noiva. Não é esse casamento que dá certo. O casamento que dá certo é aquele que é vivido pela fé. É aquele casamento que é expressado todos os dias através da fé. Você pode casar com um homem mais bonito, com a mulher mais bonita, cara. Mas se vocês não expressarem a fé de Jesus, cara, nos seus casamentos, aquilo vai acabar. Amém? Aquilo vai perecer. E eu quero finalizar falando aqui que ontem, enquanto o pastor estava ministrando, veio uma frase no meu espírito que eu tive que anotar bem na hora, cara, e que encaixa para nós finalizarmos aqui. E que isso pega em todas as áreas. Eu quero que vocês aprendam isso em todas as áreas das suas vidas. Amém? Se você é casado, você é homem, você é um marido. Se você trabalha em uma empresa, você é um empregado. Se você tem uma empresa, você é um chefe. Amém? Em todas as áreas da sua vida, cara. Eu quero que você pegue isso que eu estou falando. Você não é um empregado. Quem trabalha aqui? Você não pode entender que você é um empregado lá, disfarçado de crente. Que tem empregado, o pastor falou ontem, tem um empregado que ele está disfarçado de crente, porque ninguém consegue ver que ele é crente lá. Sim ou não? Na verdade você pensa que ele é mais mundano do que você. Só que do nada ele se fala, eu sou crente. Estava mascarado, agora ele é crente. Estava disfarçado de crente, o abençoado. E tem 007. Só que olha só, você precisa entender que você não é um empregado disfarçado de crente, você é um crente disfarçado de empregado. Quando eu entendo isso, cara, eu entendo que eu vou para o meu trabalho, mas eu não sou empregado lá. Na verdade, eu sou um crente disfarçado. Alguém já se disfarçou aqui na vida? Sou um crente do uniforme. Verdade. Alguém já se disfarçou de alguma coisa aqui? Eu lembro quando nós tínhamos o aniversário das crianças, nós se disfarçava com aqueles bichão. Cara, e as crianças olhavam nós, como é que é o nome dele? Fandango? Cheetos? Alguém já viu aquela roupa do Cheetos? Já viu? Deus, aquela troço quente, cara. Pensa no troço que é um forno, aquilo lá, no calor, aquilo lá, cara. Teu pé cozinha em 5 minutos. E nós estávamos alegrando as crianças na festa slide das crianças, o dia das crianças. E dá corria, abraçava. Cara, ninguém sabia que éramos nós. As crianças não entendiam, cara. A gente falava e elas não sabiam que era nós. Mas na verdade nós éramos pessoas normais, disfarçadas de Cheetos.
Presunto. Amém? Que as pessoas precisam entender, cara, que você, cara, você não é empregado disfarçado. Ah, nossa, depois de 10 anos que a gente foi ver, meu Deus, você ia pra igreja, Júnior? Eu ia. Caramba, cara, mas não parecia. A gente precisa ser, cara, crentes disfarçados de qualquer coisa que você quiser. Aí você vai ser um crente disfarçado de marido, você vai ser um crente disfarçado de esposa, você vai ser um crente disfarçado de filho, de pai, você vai ser um cristão disfarçado de chefe, de liderado. Mas você nunca pode esquecer que você precisa sempre demonstrar a essência que você é. Amém? E eu quero finalizar, agora de verdade. Pode chamar até todo mundo aqui já vai morar. Pode liberar todo mundo para vir. Todo mundo. Essa semana eu fui, ontem foi sábado, fui visitar minha mãe. E ela me contou uma situação que aconteceu com uma vizinha ali da igreja, que eu peguei como exemplo, né? Que tem uma vizinha ali que os seus 2 filhos estão no mundo. Um está envolvido até o pescoço com drogas, até preso 2 vezes, parece que ele já foi. E o outro menino está se envolvendo com macumbaria, saindo em centro de umbanda, enfim. E essa mãe desesperada foi lá e foi pedir ajuda para minha mãe. Falou, pastora, eu vim aqui pedir para que vocês orem, para que os meninos voltem para a igreja, vão para a igreja. Só que a minha mãe falou assim, Kleber, dá uma vontade de falar para ela, poxa, mas você nunca foi para a igreja. Seus filhos também nunca se interessaram em vir. Se você não vem, eles também não vão vir. E isso, cara, eu peguei quando ela falou assim, eu falei, meu Deus, que eles vão de encontro com a minha palavra. Porque às vezes a gente quer, cara, amém? A gente não professa bem a nossa fé, só que nós queremos que os nossos filhos tenham um caminho de sucesso, sim ou não? Quem aqui não quer que seu filho seja abençoado, seja... Só que Deus falou muito comigo sobre isso, cara. Se eu quero que o meu filho seja abençoado, se eu quero que o meu filho, cara, seja fiel a Deus, eu preciso ser fiel a Deus. Se eu quero que o meu filho seja um homem de oração, uma mulher de oração, cara, o que eu vou fazer? Eu vou ter que expressar a minha fé, eu vou ter que demonstrar a minha fé. Cara, os filhos de vocês precisam orar, não comigo. Eu não tenho a responsabilidade de ensinar os seus filhos a orar. Vocês têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos a orar. Digo mais, vocês têm a responsabilidade de demonstrar aos seus filhos como se ora. Porque os seus filhos não vão ter vontade do nada. Nossa, pai, eu hoje perdi a vontade de orar. Não. A vontade delas orarem vai ser quando elas verem os pais de joelhos dobrados orando ao Senhor. Amém? Isso é fé. Cara, se você for ver, quantos de nós aqui não vai lembrar de uma avó, de um pai, de uma bisavó, de um tio, que era um homem e uma mulher de oração? Quantos aqui já tiveram na família? Levanta essa mão para mim. Tá vendo? Isso não marcou a sua vida? Se nós formos, nossa, a vozinha Joaquina, não sei do que é isso, que mulher de oração. Não entendia nada de Bíblia. A minha avó, vou falar da minha avó morreu ano retrasado, acho que 2 anos atrás. Não sabia ler nem escrever. Mal e mal sabia ler algumas palavras. Mas ela orava. Às vezes nós sabemos tudo, temos o conhecimento amplo, mas nós não oramos. Isso, cara, não é manifestar a fé. E muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam a expressão, cara, sejam aquilo que nós não somos, mas elas não vão ser aquilo que nós não fomos, porque nós precisamos ser o que elas vão ser. Amém? Então, se você quer que o teu filho, cara, seja próspero, as pessoas às vezes fazem, vamos fazer uma previdência privada, né, para o meu filho ser próspero. Não, cara. Talvez se você só for fiel no teu dízimo, nas tuas ofertas, você vai ensinar o teu filho a ser próspero também. Porque não adianta você fazer uma previdência privada para o teu filho, cara, e você não ensinar o princípio para ele. Não vai adiantar de nada. Sabe por que falando um pouquinho sobre isso agora? Cara, eu sempre fui fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Eu lembro como se fosse hoje o dia que eu estava passando na frente da Jamef, eu dirigindo meu paliozinho cinza, velho, não tinha nem pintado ele, estava horrível. E eu estava passando na frente da Jamef, meu pai estava do meu lado,
E eu falei, pai, pensa numa empresa boa de trabalhar. Ele falou, filho, você ainda vai ser gerente lá. Falou pra mim. Eu falei, mãe. Naquele dia, Israel, eu nem liguei, cara, naquela palavra. Só que a palavra dele está se cumprindo. Né? Eu já sou supervisor, não sei se eu vou ser gerente, mas eu estou apenas um passo de ser gerente. Por uma palavra que o Pai liberou. Amém? Talvez nós aqui que somos pais, temos tantos pensamentos positivos sobre os nossos filhos, cara. Só que se você não começar a demonstrar a tua fé para ele, ele nunca vai ser aquilo que você quer que ele seja. Nós não podemos ensiná-los apenas com palavras, nós precisamos ensiná-los com demonstração de fé e de vida. Se você quer que o seu filho, a sua filha seja abençoado, tenha um legado, seja esse legado, deixe esse legado para eles. Amém? E lembre-se, cara, que todo trabalho, fala comigo assim, todo trabalho. Todo trabalho. Fala comigo de novo, todo trabalho precisa resultar da fé. Você não pode vir para este lugar se não for pela tua fé, cara. Não ande na fé dos outros, não ande pela fé dos outros, cara. Caminhe pela sua fé. Plante sementes para que os teus filhos possam colher. Plante sementes para que os teus filhos possam usufruir daquilo que você plantou. Porque isso é fé. Amém? Quero que vocês coloquem de pé. A palavra hoje não é para chorar, amém? A palavra hoje é para nós meditarmos. Se realmente estamos praticando a nossa fé. Se estamos vivendo a nossa fé verdadeiramente. Ou se estamos fazendo tudo por fazer. Não faça as coisas por fazer. A pior coisa que tem é complementando a palavra do Elis na semana passada. É você fazer as coisas porque estamos na manada de porco também, tudo junto no meio ali da manada de porco. Não, cara. Eu vou fazer porque o pessoal vai fazer, então eu vou fazer também. Não. Faça tudo o que você for fazer pela fé. Faça com convicção que você está fazendo para Ele, para expressar a glória dEle. Eu não venho aqui lá de Joinville, porque eu tenho que vir. Eu venho pela fé. Eu venho porque eu venho manifestar a fé que eu tenho no Filho de Deus. E eu quero que quando vocês olhem para mim, vocês pensem, cara, esse cara é um cara de fé. De vir lá de Joinville todo final de semana. Quando as pessoas perguntam para nós como que a gente está fazendo com a igreja, a gente fala, as pessoas, nossa, cara, que loucura, né? Mas é a nossa fé. Amém? A fé é um princípio, cara, que nós não podemos negociar. Às vezes a gente vem para cá e a gente não sabe quem vai ir. Você vai ter bastante gente, você vai ter pouca gente. Você não sabe como vai estar aqui. Porque a fé é você se mover por aquilo que você não vê. Lembra que Noé construiu algo que nunca tinha visto para algo que nunca havia acontecido? Através da sua fé. Porque a fé, cara, a fé é algo tremendo. Você não negocia a sua fé. Você não pode negociar a sua fé. Talvez as pessoas vão rir da sua fé e falar, cara, mas você está cheio de problemas e continua servindo ao Senhor. Pois é, eu continuo servindo ao Senhor porque eu tenho fé. A fé é isso, cara. A fé é você olhar para a pessoa às vezes que ela não tem, como eu falei, não sabe ler, não sabe escrever, não tem estrutura nenhuma, não tem conhecimento nenhum, mas ela tem fé. E a Bíblia diz que a fé, se você tiver fé, como um grão de mostarda, ou seja, talvez ela não seja tão grande assim, mas se você tiver fé nele, cara, você pode mover montanhas. O que move montanhas é a fé, cara. É a demonstração daquilo que você vive. Por isso que nós venhamos ser uma geração, cara, que tudo quanto formos fazer, e somos uma geração que faz muitas coisas, sim ou não? Mas que nós vamos a fazer tudo pela fé. Feche seus olhos.